Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Que Concursos. Você está no canal do YouTube do QC. Chegou sem material? Não tem problema. Ele está no link na descrição do vídeo. Pasta no Drive, pasta com o meu nome, material identificado com o horário e data da live de hoje. Então, conversaremos sobre partidos políticos, conceito e natureza jurídica por intermédio de questões da sua banca CESP, Sebrasp. Você está na série Revisão. Tudo bem? Então, hoje não haverá interação ao vivo, esta aula é gravada, mas você pode enviar a sua dúvida, caso haja, para o blog Professora Raquel Tinoco ou para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. No blog Professora Raquel Tinoco, você encontra o material de hoje e todos os materiais das lives anteriores, além do link da aula, tudo organizado para você. Ou ainda, você acessa o blog pelo link do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Já aproveita e me segue por lá. Tudo bem? Edital publicado, edital retificado, Resolução 23.659 de 2021 veio para o seu edital, mas hoje a gente conversa sobre partidos políticos a partir da ótica da Constituição da República e também da Lei 9096 de 95. Já compartilho a tela com você para que a nossa conversa comece agora. Partidos políticos, conceito e natureza jurídica, questões da sua banca, questões CESP e Sebrasp. A gente começa com uma questão de 2023 para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Promotor de Justiça, substituto. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal faz a tutela geral dos partidos políticos em capítulo do título dos direitos e garantias fundamentais. Isso está certo ou está errado? A Constituição Federal faz a tutela geral dos partidos políticos em capítulo do título dos direitos e garantias fundamentais. Isso está corretíssimo. Isso está corretíssimo. Veja, se você ainda não prestou atenção, é preciso prestar. Partidos políticos estão dentro do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 5º, artigo 17 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, sim, a Constituição Federal faz a tutela geral, a regulamentação geral do tema partidos políticos dentro do título dos direitos e garantias fundamentais e delega à lei ordinária federal a sua regulamentação, certo? Então, você tem a Lei 90, você tem os aspectos gerais dentro do texto constitucional, dentro do título 2, capítulo 5º, então você tem partidos políticos dentro dos direitos e garantias fundamentais, artigo 17 da Constituição da República, que remete à lei regulamentadora, ou seja, a Lei 9096 de 1995. Então, sim, gabarito certo para a primeira questão. Aqui está, partidos políticos dentro dos direitos e garantias fundamentais. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Uma questão de 2024 para a NTT. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais dos partidos políticos e da organização do Estado, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal assegura aos partidos políticos autonomia para sua organização interna, inclusive para adotar os critérios próprios de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada, contudo, a celebração de coligações nas eleições proporcionais, artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República. Então, a Constituição da República assegura autonomia aos partidos políticos para a sua organização interna? Sim.
ela assegura, inclusive para adotar critérios próprios de suas coligações nas eleições majoritárias? Sim, ela assegura a autonomia, vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Corretíssimo, corretíssimo. Até pouco tempo, nós tínhamos coligações tanto em eleições majoritárias quanto em eleições proporcionais. Hoje, coligações são admitidas apenas para as eleições majoritárias e para as eleições proporcionais você tem as chamadas federações partidárias. Você não tem mais coligações. Por quê? Porque o texto constitucional assim proíbe expressamente. Proíbe expressamente. Então, gabarito certo conferindo no texto da Constituição. Gabarito certo conferindo no texto da Constituição é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Além de vedar a celebração de coligações nas eleições proporcionais, o texto da Constituição hoje afirma que não haverá obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em qualquer esfera, derrubando assim a teoria da chamada verticalização das coligações implementada pelo TSE na interpretação do artigo 6º da Lei 9504 de 1997. Então, coligações estão regulamentadas lá na Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições. Então, interpretando o artigo 6º algum tempo atrás, o TSE trouxe um conceito da chamada verticalização das coligações, obrigando a que elas estivessem ligadas quando em esferas diferentes, por exemplo, quando em circunscrições diferentes, por exemplo, a estadual e a presidencial. Agora, preste atenção. Tudo bem que o edital de técnico e de analista judiciário área administrativa veio mais enxuto, sim, mas isso não impede que a banca avance sobre tópicos de entendimento, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do STF também. Então, você sabe que existe uma decisão do TSE, entendimento do TSE, quanto às coligações para governador e senador. Segundo a jurisprudência do TSE, como não houve regulamentação nem no texto constitucional, nem no texto da Lei 9504 de 97 para essa hipótese, os partidos que se coligarem para governador deverão respeitar a mesma coligação para senador, ou seja, é vedada a coligação distinta para os cargos de governador e para os cargos de senador. Nós já conversamos sobre isso bastante. Então, hoje é só para lembrar a você que, embora a Constituição da República traga aqui, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, certo? Ainda hoje o TSE entende que é vedada a formação de coligação distinta para os cargos de governador e senador dentro daquela circunscrição. É óbvio. Então, gabarito certo, artigo 17, parágrafo 1º do texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Questão número 3, uma questão de 2008 para o IPEA. A Constituição de 1988 instituiu uma série de novas relações entre os poderes políticos do Estado. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente. Os partidos políticos brasileiros podem ser regionais, podem receber recursos financeiros de várias entidades, inclusive estrangeiras, e podem estruturar seus próprios corpos paramilitares para assegurar sua segurança e sua liberdade em difundir seus ideais. Gente, tudo errado, só mentira nessa questão. Não há nenhuma verdade nessa questão.
Nos itens que nós vimos, nos itens anteriores, eu ainda tenho verdades, tanto que o gabarito foi correto. Agora, aqui só tem mentiras. Não tem nada, nenhuma afirmação aqui que você possa aproveitar como correta. Veja, voltemos aqui. Partidos políticos podem ser regionais? Mentira, mentira. Partidos políticos têm que ter caráter nacional. Por quê? Porque a ação dos partidos políticos tem caráter nacional. Partido político pode receber recursos financeiros de várias entidades, inclusive estrangeiras? De jeito nenhum. Primeiro que ele não pode receber recursos de pessoa jurídica, certo? Ele não pode receber recursos, doações de pessoa jurídica. Hoje isso é proibido. Hoje isso é proibido. Nas campanhas eleitorais, a doação de pessoas jurídicas, partidos políticos não podem receber. E, inclusive, ou muito mais, ou ainda mais, se essa entidade for uma entidade estrangeira. Nada disso, errado, não pode. Podem estruturar seus próprios corpos paramilitares? Não podem, mentira, mentira. Então estamos aqui com uma assertiva completamente errada, completamente errada. Vamos ao fundamento? Artigo 17 da Constituição da República, é livre a criação, fusão, incorporação de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional. Partidos políticos precisam ter caráter nacional. Por quê? Porque a ação do partido político tem caráter nacional. Tem caráter nacional, certo? Tem mais? Tem mais. Proibição de recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, certo? Então, proibido, vedado. Além disso, é vedada ainda a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, certo? Então, você pode escolher responder essa questão pela Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Ou pela Lei 9096 de 1995, artigo 5º. A ação do partido político tem caráter nacional. A ação do partido político tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para os seus membros. Então, tanto a Lei 9096 de 95 quanto a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trazem para os partidos políticos preceitos como caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros e vedação de utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Agora, toma cuidado, que as bancas muitas vezes ficam fazendo essa brincadeira entre preceitos e vedações. Então, quais são os preceitos constitucionais previstos para os partidos políticos? Caráter nacional, proibição de recursos de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, funcionamento parlamentar e prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Vedação constitucional, por exemplo, utilização de organização militar ou paramilitar. A Lei 9096 ainda traz a proibição de uso de uniformes para seus membros. Quando a gente fala de caráter nacional,
alcançar ou atingir o caráter nacional. O que é ter caráter nacional? O que é ter caráter nacional? Agora sim, é essa possibilidade de atuação em todo o território nacional. E para que um partido possa comprovar esse caráter nacional, você tem que ir até o artigo 7º. Artigo 7º da Lei 9096 de 95. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no TSE. Só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com o mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles, dessas unidades da federação. Então, veja, apoiamento mínimo de eleitores não filiados. Apoiamento mínimo que deve ser alcançado no período de 2 anos após adquirir personalidade jurídica. Após adquirir personalidade jurídica. Então, no período de 2 anos, apoiamento de eleitores não filiados a nenhum partido político, correspondente a 0,5% dos votos válidos. 2 votos válidos. Veja, dados na última eleição geral para deputado federal. Distribuídos esses 0,5% por pelo menos 1/3 dos estados, com o mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, veja, aqui é a forma legal para que o partido tenha o chamado caráter nacional. Questão número 4, adaptada. No que diz respeito a direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que segue. Por receberem verbas públicas e serem de extrema importância para o regime democrático, os partidos políticos são considerados entes públicos com regime jurídico especial. Entes públicos? Não, isso está errado. Partidos políticos não são considerados entes públicos. Partidos políticos já foram considerados pessoas jurídicas de direito público interno, hoje não são mais. Partidos políticos hoje são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Onde isso está? Aqui no artigo 1º da Lei 9096 de 95. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. O partido político não se equipara às entidades paraestatais. Então, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, certo? Bancas amam, principalmente CESP e Sebrasp. CESP e Sebrasp ama perguntar para você se partido político é pessoa jurídica de direito público. Se partido político é pessoa jurídica de direito público interno. Não é. Isso é mentira. É só para o Sebrasp vem com essas indagações para induzir você a erro. Já que ele pode receber recursos públicos, e ele pode, uma parte das verbas que alimentam o fundo partidário e até mesmo os fundos de campanha vêm de dotações orçamentárias da União, certo? Então, vem de dotação orçamentária da União, o fundo partidário tem uma parcela oriunda de dotações orçamentárias da União. Então, ele recebe sim, mas isso não quer dizer que ele é pessoa jurídica de direito público. Tudo bem? Número 5. Acerca dos partidos políticos, é correto afirmar que
Letra A. Tem autonomia para escolher livremente seus candidatos, mas não para estabelecer as regras relativas à estrutura, organização e disciplina que regem as agremiações partidárias? Errado. Errado. Partidos políticos têm autonomia para escolher livremente seus candidatos, desde que esses candidatos respeitem as chamadas condições de elegibilidade, não incorram em inelegibilidades e, caso necessário, desincompatibilizem-se. Então, ele tem autonomia para a sua organização, para o seu funcionamento. Essa é a autonomia dada pelo texto constitucional. Ele tem autonomia, sim, para estabelecer as regras quanto à sua estrutura, viu? Aqui sim, ó, estrutura, organização e disciplina. A escolha dos candidatos passa pela chamada convenção partidária, porque o Brasil não admite candidatura avulsa. Então, estabelecer regras para as suas convenções dentro de seus estatutos, sim, os partidos políticos podem estabelecer regras para a realização de suas convenções, respeitadas as regras legais. Por exemplo, o período de realização dessa convenção, certo? O período de realização dessa convenção. Muito do que você tem é questão interna, cabe ao partido regulamentar em seus estatutos. Então, por isso, a Constituição da República trouxe a regulamentação geral, a tutela geral, delegando alguns aspectos à lei ordinária federal e autorizando pela própria autonomia constitucional que seus estatutos dispõem, que os estatutos partidários disponham de regras, por exemplo, relacionadas à fidelidade partidária, a questão disciplinar de seus filiados, a possibilidade, inclusive, de ter um prazo maior para filiação partidária. Entendeu? Então, sim, autonomia para estabelecer a sua organização, a sua estrutura, regras sobre o seu funcionamento. Letra B. Partidos políticos podem requerer a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa de eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Sim, ele pode. Sim, ele pode. E onde isso está previsto? No Código Eleitoral. Por quê? Porque hoje, você tinha essa previsão, atenção, você tinha essa previsão tanto no Código Eleitoral quanto na Resolução 21.538 de 2003. Mas hoje, com o advento da Resolução 23.659 de 2021, tome cuidado, ela não prevê exclusão do eleitor. Quem prevê exclusão do eleitor, e este tópico está no seu edital, tanto para analista judiciário, área judiciária, quanto área administrativa, quanto técnico judiciário, área administrativa, então, exclusão do eleitor, você tem no Código Eleitoral. Tudo bem? Então, sim, partidos políticos podem assumir, inclusive, a defesa de um eleitor que esteja sendo excluído ou que esteja passando pelo processo de exclusão, quanto requerer a exclusão desse eleitor que se inscreveu, ilegalmente, viu? Requerer a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa daquele eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Pode sim. Letra C. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estão sediados. Errado, né, Sebrasp? Errado. Eles registrarão o seu estatuto no TSE. Partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, bem como a propaganda gratuita no rádio, televisão, jornais e revistas impressas. Nada disso. Propaganda gratuita só no rádio e na TV. Então, gabarito, letra B, fundamento. Código Eleitoral, artigo 71, parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida ex officio, ou a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. O Código ainda fala no seu artigo 66, se eu não me engano,
O código traz exatamente a previsão que você tem nessa questão, quando ele fala da fiscalização realizada por partidos políticos, que é uma redação muito parecida com a que você tem no artigo 75 da Resolução 23.659. Só que na Resolução 23.659, hoje, você não tem mais a previsão de exclusão do eleitor. Então, veja a redação, para que você não confunda. Os partidos políticos, por suas delegadas e seus delegados, poderão requerer o cancelamento da inscrição eleitoral com fundamento em inobservância de requisito legal. Então, inscrição que foi feita contra a lei, observado o procedimento previsto nos artigos 63 a 65 desta lei, desta resolução, é um procedimento específico da resolução. Então, veja que a resolução não traz mais a possibilidade de exclusão do eleitor. O Código Eleitoral traz, e você vai combinar o artigo 71 com o artigo 66, como eu disse a você. O 66 afirma que os partidos políticos, por seus delegados, poderão promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa de eleitor que esteja sendo excluído, certo? Então, o Código prevê exclusão de eleitor. E o Código prevê essa exclusão de eleitor observado o devido processo legal. Observado o devido processo legal, tá bom? O requerimento pode ser feito por qualquer eleitor ou por delegado de partido. O próprio cancelamento pode ser feito de ofício pelo juiz, mas a exclusão do eleitor só ocorre depois do devido processo legal, depois que esse eleitor é chamado a se defender. Tudo bem? Então, tome cuidado com esse pedacinho do artigo 71 ao 81 do Código Eleitoral, porque ele está no seu edital. Volto para cá, opa, vamos voltar lá. Aqui a resolução, então, só traz a possibilidade de cancelamento de inscrição, não prevendo mais exclusão do eleitor, como prevê o Código Eleitoral. Questão número 6. Os partidos políticos, letra A, são equiparados a órgãos públicos no direito brasileiro? Falei para você que a banca ama essa pergunta. Errado. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Devem submeter previamente à Justiça Eleitoral as decisões que alterem a sua estrutura interna e definam o funcionamento de seus órgãos permanentes. Mentira, eles têm autonomia constitucional para tanto. Letra C. Somente podem se constituir juridicamente após autorização do Ministério da Justiça? Errado! É livre a criação, a fusão, a incorporação, a extinção. Liberdade constitucional dada aos partidos políticos. Letra D. Devem atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário? Corretíssimo, corretíssimo. Devem sim atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário, como, por exemplo, registro do estatuto no TSE. Certo? E esse registro do estatuto no TSE só pode ocorrer se ele comprovar caráter nacional. Então, sim, deve atender a determinados requisitos da legislação para ter direito a recursos do fundo partidário e não apenas recursos do fundo partidário, mas também acesso gratuito ao rádio e à TV, participação do processo eleitoral. Outra questão muito interessante que pode estar na sua prova é: quem tem a competência para decidir questões internas dos partidos políticos? Justiça comum. Não esqueça disso. Justiça comum. A não ser que essas questões internas reflitam ou tenham reflexos no processo eleitoral. Se elas tiverem reflexos no processo eleitoral, deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Volto para cá. Letra E.
podem ter abrangência apenas regional? Não podem, não podem. Desista, Sebrasp, não podem, não podem. Eles têm que ter caráter nacional. Gabarito letra D. Questão número 7. À luz da vigente Constituição Federal, julgue o item a seguir a respeito dos direitos políticos dos partidos políticos e do Poder Judiciário. Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento. Até aqui tudo bem, mas não é permitida a previsão em seus estatutos de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. Pergunta a você: é permitido que um estatuto partidário estabeleça autorização para o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros? Não, não. Então, eles têm autonomia para definir sua estrutura, eles têm autonomia para estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento e não é permitida a previsão em seus estatutos de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. Gabarito corretíssimo. É aquela troca de palavrinhas, é aquela utilização de sentenças negativas próprio do Sebrasp. O Sebrasp tem essa tradição para induzir você a erro. Ele coloca uma sentença negativa para que você coloque: ah, isso está errado. Olha, e às vezes funciona. Então, tome cuidado. Essa é uma banca muito espertinha. Fala sério, Sebrasp, você não vai, de forma alguma, criar armadilhas para esses alunos, para essas alunas, armadilhas das quais eles não consigam sair. Então, vocês conseguirão. Basta que vocês conheçam a banca, treinem cada vez mais. Então, muito obrigada pela sua presença. Hoje a gente fica por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchauzinho. Obrigada. Até.